Na tua opinião, a poesia serve para quê? Vou dar uma resposta batuteira, mas posso dar mais que uma resposta, uma menos batuteira. A mais batuteira, mas agrada-me porque me depende de pôr para aqui a pensar para que é que serve a poesia. Do ponto de vista da utilidade, é fácil responder, com batota, que é dizer que a poesia serve para acalmar o desejo de poesia, ou seja, repetição de princípio. E existe uma espécie de uma comichão para escrever poesia, que enquanto não se escrever a poesia, estamos mal, não é? Portanto, temos que escrever a poesia, acalmar esse desejo. E o desejo de ler poesia é a mesma coisa, não é? Há pessoas que têm esse desejo de ler poesia e a poesia serve para temporariamente acalmarem esse desejo. Portanto, esta é a resposta com petição de princípio. Não é? Não disse o que é a poesia, mas a poesia existe, parte-se do princípio que ela está aí. A maior parte das pessoas identificam quando ela existe, enquanto poesia. Uns são mais decididos a definir o que é que não é poesia e o que é, mas uma vez que a poesia existe, eu acho que ela serve para isso, para esse... Agora, o poema feito em si, gostei no outro dia de ouvir uma resposta numa entrevista ao Joan Margarit, poeta catalão, um grande poeta, poeta que eu descobri não há muitos anos, e que me faz até estudar catalão, só para eu ler o Joan Margarit e outros. Mas eu vou citá-lo porque ele deu, a essa pergunta ele deu uma resposta que eu gostei, que é: a poesia é um instrumento que serve para enfrentar as catástrofes morais. Pronto, é preciso saber que ele perdeu uma filha e diz que sem a poesia não tinha sobrevivido, por exemplo. Mas eu imagino que, no meu caso, a poesia pode também ter um papel nesse aspecto. Nesse aspecto, quando não é só por se dizer que é poesia, mas as dificuldades da vida, às vezes grandes traumatismos, em alguns momentos privilegiados, podem ser transformados em palavras, e naquela ideia de que as palavras da poesia, já segundo Dante, podem servir para ir ao inferno, não é? Fazer aquela viagem, ir ao inferno com aquelas palavras, com um certo ritmo, com umas certas imagens, com uma certa suavidade, e ir e voltar. Essa é que é a ideia, não é? Ir ao inferno e ficar no inferno. A poesia pode servir para fazer essa viagem de ida e volta. É um bocado isso que eu acho que o Joan Margarit quis dizer. E por falar em inferno, recordaste-me agora que quando entrevistei o António Barahona aqui para o podcast, quando lhe perguntei como é que se sabe que é poesia, ele disse porque tem o bafo do inferno. Pois, está a falar dessa viagem. Está a falar dessa viagem. Ficam então estas várias ideias do João Paulo Esteves da Silva, que, como costuma acontecer, trouxe os poemas de que gosta mais, teve a enorme gentileza de trazer vários poemas traduzidos de propósito para esta conversa em mais do que uma língua, e alguns deles do hebraico. Portanto, são razões mais do que suficientes para escutar o podcast, como costuma acontecer nas plataformas habituais. João Paulo, obrigado. Obrigado, eu.